Olá, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Natália. E na aula de hoje, nós resolveremos alguns exercícios falando sobre ácidos e bases. Esse assunto está no livro 3, unidade 1. Porém, esses exercícios que eu estou trazendo são exercícios extras, já que a gente já resolveu todos os exercícios da seção para casa deste livro. Então, vamos começar. Questão número 1. Marque a alternativa que apresenta apenas substâncias classificadas como ácidos. Então, aqui a gente está falando dos ácidos diarrênicos, né? Qual é a característica dos ácidos? Eles têm algumas características como sabor azedo, por isso a gente tem ácidos como o ácido acético, que é o vinagre, o ácido cítrico, que é o ácido contido nas frutas cítricas, certo? E eles liberam H+, o íon H+, quando dissolvidos em solução. Então, a carinha deles vai ser sempre essa aqui, ó. H mais um ânion, hidrogênio mais um ânion, sendo que eu posso ter somente um hidrogênio, ou vou botar aqui, ó, X. Posso ter mais de um hidrogênio também, tá? Por isso eu botei X. Eles também podem ter essa carinha aqui, ó, H mais um ânion que contém um oxigênio, ok? E eu posso ter um hidrogênio ou mais também, e um oxigênio ou mais, ok? Então, se começou aqui com hidrogênio, a gente sabe que é um ácido, exceto a água, H2O, que também começa com hidrogênio, certo? Só que não é classificada como um ácido diarrênico. Nós veremos mais para frente por quê, ok? Então, aqui na letra A, nós temos, ó, H3PO4 é um ácido, mas aqui, ó, o meu cátion não é o hidrogênio, certo? Então, eu não tenho um ácido aqui. Aqui na letra B, ó, temos um ácido, mas aqui nós não temos um ácido, certo? E na letra C, temos um ácido tanto em HCl quanto em H3PO4, ok? Então, a letra C é a nossa resposta correta, tá? Então, só para a gente completar, né, as nossas informações, se eu tenho um ácido, por exemplo, HA, esse ácido, em meio aquoso, ele vai liberar o íon H+, né, mais o ânion com carga negativa. Esse íon H+, em solução que é uma das características do ácido, ok? Questão número 2. Indique a alternativa que apresenta somente diácidos. O que são diácidos? São ácidos que têm dois hidrogênios ionizáveis. E a gente vai ver que aqui a gente tem uma pegadinha, tá? Com ácidos que eu tenho somente um hidrogênio ionizável, tipo o HCl, é um monoácido, ok? Ácido que tem dois hidrogênios ionizáveis, tipo o H2S, né? Que vai liberar aqui dois íons H+, certo? Mais o íon enxofre com carga 2-, liberei aqui dois íons H+, tenho dois hidrogênios ionizáveis, então é um diácido, certo? Se tivessem três hidrogênios, seria o triácido, ok? E assim por diante, certo? Uma característica também que eu quero comentar aqui com vocês, ó, que a partir do número de hidrogênios, a gente pode descobrir a carga dos ânions, tá? Por exemplo, a gente sabe que a carga de um hidrogênio é mais um. Se eu tenho aqui uma molécula que é neutra, quer dizer, ela tem carga zero, então o somatório das cargas tem que ter carga zero, certo? Se eu tenho aqui dois hidrogênios, né, cada um tem carga mais um, então no total eu tenho carga mais 2. E por isso meu ânion, que é o enxofre, tem carga menos 2, ok? Então, só que aqui eu disse que a gente tem uma pegadinha, né? Por quê? Vamos olhar aqui, ó. A gente algumas vezes tem que olhar a estrutura dos ácidos, tá? E a gente tem o ácido H3PO3. Olhando assim, né, parece que ele tem 3 hidrogênios ácidos, né? Pois ele não tem. Por quê? Como que ele não tem? Para a gente perceber isso, a gente tem que saber desenhar a estrutura desse ácido,
certo? Então, vou desenhar aqui, ó, o fósforo, que tem 5 elétrons, certo? 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na sua última camada, ok? Os oxigênios, né, que tem 6 elétrons nas suas últimas camadas. Então, um oxigênio, 2 oxigênios, vou botar aqui o terceiro oxigênio, certo? E eu tenho também 3 hidrogênios, ok? Então, o fósforo, né, ele pode fazer 3 ligações para completar 8 hidrogênios na última camada, né? 8 hidrogênios, não, 8 elétrons na última camada. Porém, ele é um elemento químico que também pode fazer mais de 8 ligações, né? Quando a gente tem os ácidos, normalmente esses hidrogênios, eles ficam ligados diretamente ao oxigênio, ok? Então, eu tenho aqui, ó, um hidrogênio ligado ao oxigênio, outro hidrogênio ligado ao oxigênio, certo? A segunda ligação aqui, vou desenhar aqui melhor os elétrons. Ó, a segunda ligação aqui do oxigênio vai ser feita aqui com o enxofre, ok? Esse oxigênio, vou pegar esses 2 elétrons e vou desenhar aqui para facilitar. Vai fazer mais 2 ligações aqui com o fósforo, certo? E esse último elétron do fósforo vai ser compartilhado com o hidrogênio que falta, certo? Então, a minha estrutura fica assim, ó. Uma ligação dupla com oxigênio, uma ligação simples com hidrogênio, aqui o OH e outro OH, certo? Esses 2 hidrogênios ligados ao oxigênio são ionizáveis. Esse hidrogênio aqui não é, tá? Isso é uma particularidade para esse ácido, H3PO3. Então, ele também é um diácido, certo? Somente ele, o H3PO4, não, tá? Ele, no H3PO4, todos os hidrogênios são ionizáveis, então ele é um triácido, ok? Então, qual é a nossa alternativa correta, então? Nós temos aqui, ó, H2S com os 2 hidrogênios ionizáveis, H2SO4, H2CO3 e o H3PO3 que a gente acabou de ver que tem 2 hidrogênios ionizáveis, ok? Então, letra C é a nossa resposta correta. Questão número 3. Pela classificação quanto à força dos ácidos a seguir, assinale a alternativa que apresenta um ácido forte. Então, os ácidos podem ser classificados em fortes, moderados ou semifortes, tá? E ácidos fracos, ok? O que é um ácido forte, moderado ou fraco? A gente viu que um ácido aqui, vou botar um ácido genérico, quando ele é dissolvido em água, né, ele pode liberar o íon H+, mais o seu ânion, né, com carga negativa, ok? Opa! Porém, alguns ácidos vão se separar completamente ou quase completamente, formando o íon H+. Outros ácidos vão separar somente algumas das moléculas serão ionizadas, serão separadas, certo? Então, quanto mais hidrogênios eu tiver no meio, quanto mais moléculas se ionizarem, mais forte eu digo, né, que é o meu ácido. Então, eu chamo essa dissociação, né? Eu chamo pela letra grega alfa, né? Que é o grau de ionização. Grau de ionização, certo? O que é o grau de ionização? Supondo que eu tenho um total de 100 moléculas de ácido, certo? Se dessas 100 moléculas de ácido, 80 se separarem, ou seja, 80 se ionizarem, formando o íon H+, mais o ânion, certo? Então, 80% das minhas moléculas terão se ionizado, ou seja, o grau de ionização é 80%, certo? Ácidos fortes são ácidos que o grau de ionização é maior que 50%. Ácidos moderados, o grau de ionização ele fica entre 5% e 50%, ok? E ácidos fracos, o grau de ionização é menor do que 5%. A Natália, mas nessa questão, ele não está falando de grau de ionização, realmente ele não está.
tá? Então, aqui eu só estou explicando para vocês o que seria um ácido forte, moderado ou fraco. Aqui, se vocês observarem nas alternativas, nós temos 4 oxiácidos. O que são oxiácidos? São ácidos que também têm oxigênio. O HCl, por exemplo, não é um oxiácido, porque ele não tem oxigênio. Ele é chamado de hidrácido, certo? E dentre os oxiácidos, a gente tem um macetezinho, né? Para a gente saber se o ácido é forte, moderado ou fraco. Que macete é esse? Eu vou pegar o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se esse número for maior ou igual a 2, eu tenho um ácido forte. Se esse número for igual a 1, eu tenho um ácido moderado. E se esse número for igual a 0, eu tenho um ácido fraco, ok? Então, vamos fazer por HNO3. São 3 hidrogênios, 3 oxigênios, desculpa, menos um hidrogênio, que é igual a 2, certo? Aqui, ó, na letra B, eu tenho 3 oxigênios menos 2 hidrogênios, que é igual a 1. Na letra C, eu tenho 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, que é igual a 0. Que é igual a 0, que é igual a 2. E na última, eu tenho 4 oxigênios menos 3 hidrogênios, que é igual a 1. Aqui a gente tem um pequeno probleminha, né? Com esse gabarito, que aqui a gente tem 2 elementos aqui, né? Tanto a letra A quanto a letra C, que são ácidos fortes, né? Porque nessa regrinha, né? A gente tem que dar igual a 2. Então, aí os 2 seriam marcados como ácido forte, que a gente tem um errinho de gabarito, tá? Então, para a gente identificar quem é mais forte, a gente precisaria, né, do alfa, que é o grau de ionização, certo? Para saber quem se ioniza mais, quem tem a maior porcentagem de ionização. Já posso adiantar para vocês que é o H2SO4, que é mais forte que o HNO3, ok? Mas nesse caso aí não teria como vocês saberem dentre os dois sem o valor de alfa. Mas dá para vocês saberem que os dois são ácidos fortes. E na letra B e na letra D, nós temos 2 ácidos moderados. Questão número 4. Marque a alternativa que apresenta a substância com as seguintes características. Número 1. Reage com base, originando sal e água. Em presença de água, sofre ionização e forma soluções que apresentam o cátion hidrônio. E, número 3, em solução aquosa, torna a fenolftaleína incolor. Então, o cátion hidrônio é o íon H+, que a gente está falando, né? E a gente sabe que substâncias que liberam o íon H+, são os ácidos, certo? Então, aqui a gente está falando de ácidos, mas vamos ver sobre as outras características também, tá? Então, os ácidos, vou botar aqui um ácido HA, ele reage com uma base, que eu vou chamar de MOH, certo? O que é uma base? Se terminou com OH, se eu tenho um cátion e o meu ânion é o OH, que a gente chama de hidroxila, então eu tenho uma base, tá? E esse ácido, quando reage com uma base, ele vai formar um sal, certo? Mais água. Por que água? Porque o íon hidroxila, ele vai se juntar com o íon H+, então, ó, HOH, né? É o nosso H2O, a forma da nossa água, ok? Então, ácidos reagem com bases, formando sal mais água. Essa reação é chamada de reação de neutralização, ok? E por último, em solução aquosa, torna a fenolftaleína incolor. A fenolftaleína é um indicador ácido-base. O que é o indicador ácido-base? Ele muda de cor de acordo com o pH da solução, pH ácido ou básico, certo? E a fenolftaleína, ela fica incolor quando o meio está ácido ou neutro e fica rosa quando o meio está básico, ok? Então, aqui nós temos 3 características de ácidos. E qual substância que a gente tem aqui que é um ácido? A gente viu que ácido começa com hidrogênio, né? E a única alternativa que temos aqui é a letra E, ok?
um ácido HCl, certo? O hidrácido, já que ele não tem oxigênio. Questão número 5. Assinale qual das alternativas a seguir apresenta apenas bases fortes. Então, primeiro vamos relembrar o que é uma base, certo? Então, uma base ela é formada pelo um cátion, que pode ser um metal qualquer, mais o ânion hidroxila, ou pelo íon NH4+, né, mais o ânion hidroxila, certo? São as bases que a gente tem, ok? Sendo que eu posso ter somente uma hidroxila na minha base, ou eu posso ter 2 ou 3 hidroxilas. Então, vou botar um N aqui, represento as hidroxilas entre parênteses, quando eu tenho mais de uma, ok? Quando eu tenho somente uma hidroxila, a gente chama de uma monobase. Quando eu tenho 2 hidroxilas de base, 3 hidroxilas tribase e assim por diante. Nesse caso aqui, ele quer as bases fortes. Bases fortes são aquelas formadas por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, exceto o berílio, que é um metal alcalino terroso, mas não forma uma base forte, tá? Metais alcalinos é o grupo 1 da tabela periódica e o metal alcalino terroso, o grupo 2 da tabela periódica, certo? Então, a gente vai ter que olhar aqui em cada caso, né? Na letra A, eu tenho aqui o lítio e o potássio, que são metais alcalinos, mas o ferro não é. Então, esse aqui é uma base fraca, certo? Aqui eu tenho o cobre, que não é nem metal alcalino, nem alcalino terroso, então também tem uma base fraca, ok? O íon NH4 também forma uma base fraca, certo? Aqui, mais uma vez, o ferro. E, por último, nós temos aqui, ó, lítio, metal alcalino grupo 1, bário, metal alcalino terroso, grupo 2, sódio, metal alcalino, grupo 1, certo? Então, aqui nós temos todas as bases fortes, ok? Sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana verde, uma banana não madura, né? Que substância a seguir teria sabor adstringente? Então, nós falamos lá no início, né, da nossa aula de hoje, que os ácidos são substâncias que têm sabor azedo, né? Falamos do ácido acético, que é o vinagre, o ácido cítrico das frutas cítricas, como o limão, né? E também temos o ácido clorídrico, que é o ácido produzido pelo nosso estômago, né, pelo suco gástrico. Por isso que quando a gente vomita, a gente também sente aquele sabor azedo, certo? Tudo isso devido aos ácidos. Agora, o sabor adstringente é característico de uma base, ok? Ou seja, se a gente quer aqui uma substância com caráter, né, com a característica adstringente, temos que procurar uma base. E a gente sabe que uma base, ela termina com OH, né? Então, ó, já podemos eliminar todas essas alternativas aqui. Temos que tomar muito cuidado com essa letra C, porque nós falamos que as bases são formadas por um metal mais o íon hidroxila, ou pelo íon NH4 mais o íon hidroxila. E aqui a gente não tem essa característica, né? Não é o CH3, né? O carbono não é um metal. Então, aí a gente não tem uma base. A nossa base, então, é a letra E, que vai dar esse sabor adstringente, tá? O hidróxido de alumínio. Na reação de neutralização total do ácido sulfídrico H2S com o hidróxido de potássio KOH, a formação de sal e água. A fórmula desse sal é, então, só lembrando, né, que uma reação de neutralização é uma reação entre um sal e um ácido e uma base, e sempre vai formar o sal e água, ok? Então, primeiro nós vamos botar aqui, ó, não importa a ordem, posso botar a base primeiro, posso botar o ácido primeiro, tá? Mas vou botar aqui a base
KOH, certo? Que vai reagir com o ácido H2S. Então, vamos ver, ele está falando que uma reação de neutralização total, né? Vamos ver, então, qual vai ser o sal formado. O meu sal formado, sempre, como que eu vou construir a fórmula dele? Primeiro, vem sempre o cátion, que vem da base, que é o meu metal aí, o meu potássio, nesse caso, certo? E depois vem o ânion, e esse ânion sempre vem do ácido. Então, vou botar aqui o S, ok? Agora, o que falta? A gente saber quantos átomos de potássio, quantos átomos de enxofre a gente precisa, né, para essa fórmula estar correta, estar eletricamente neutra, ok? Então, eu sei que a carga daqui do meu OH é -1. Por que que é -1? Por que -1? A característica das bases, vou pegar aqui uma base genérica, tá? MOH, certo? A característica das bases é que quando elas estão dissolvidas em água, elas se dissociam, formando o cátion com carga positiva e liberam o íon OH-, o íon hidroxila em solução. Essa é a característica das bases. Então, o íon OH- tem carga -1, ok? A gente sabe que essa base é uma molécula neutra. Se é uma molécula neutra, o somatório das cargas tem que dar zero. Então, a carga desse elemento aqui, né, do potássio, tem que ser +1. O meu somatório dá zero. Então, vou colocar aqui, ó, carga do potássio +1, ok? E o enxofre? A gente sabe que a carga do hidrogênio, né, dos ácidos, é +1, né? Como eu tenho 2 hidrogênios aqui, a carga é +2. Essa minha molécula também é neutra, né? Então, a carga desse enxofre tem que ser -2 para o somatório aqui, né, dar zero. Então, o enxofre tem carga -2. Quando eu formo esse sal, né, ele não tá com a carga neutra, +1 menos 2 dá -1, né? Então, o que que eu vou fazer para torná-lo com a carga neutra? Ele tem que ficar com a carga neutra no total. Então, eu vou cruzar esses números, vou trazer o 2 para cá e o 1 para lá, mas eu não preciso colocar 1, ok? Mas, né, que a gente sabe que forma também na reação H2O, que é a minha água, ok? Então, essa aqui é a fórmula do sal formado, sulfeto de hidrogênio, certo? Questão número 8. Num recipiente contendo uma substância A, foram adicionados gotas de fenolftaleína, dando uma coloração rosa. Adicionando-se uma substância B em a solução apresenta-se incolor. Com base nessas informações, podemos afirmar que... Então, a gente viu que a fenolftaleína, ela fica rosa, né, em meio básico, né, ou seja, quando a gente tem uma base. E ela fica incolor em meio ácido, né, ou em meio neutro, ok? Então, ele está dizendo que quando ele adiciona a coloração fica rósea, certo? Então, a gente sabe que A é uma base, ok? Então, a gente tem duas alternativas em que A é a base, C e E, ok? Agora, B. Será que B é uma base ou será que B é um ácido? Se B for uma base, né? Então, o meio vai continuar rosa, porque eu estou adicionando outra base, o meio continua rosa, certo? O meio continua básico. Agora, ele está dizendo que quando ele adiciona B, a solução fica incolor. Ou seja, ou essa solução foi para uma característica ácida ou para o meio neutro, né? E quando que isso acontece? Se eu tenho uma base, quando eu adiciono um ácido, vai ocorrer a reação de neutralização, deixando o meio neutro. E por isso, né, a minha cor vai ser incolor, tá? Então, A é uma base e B é um ácido. Essa é a minha resposta correta, ok? Questão número 9, nossa última questão. Assinale a alternativa que enuncia as nomenclaturas corretas das seguintes bases. Então, olha só,
Aqui nós temos NaOH, nós temos um metal alcalino, certo? Todos os metais alcalinos têm NOx mais um. Aqui nós temos um metal alcalino terroso, que é o magnésio, e o cálcio também é um metal alcalino terroso. Todos os metais alcalinos terrosos, grupo 2, né, tem NOx mais 2. E o alumínio, né, ele está no grupo 13, mas também é uma substância que tem um NOx fixo, e o NOx do alumínio é mais 3. Então, sempre que eu tenho bases com metais de NOx fixo, a nomenclatura sempre vai ficar hidróxido, que é o nome para as bases, e aí eu vou dar o nome do meu metal, ok? Então, aqui, ó, eu tenho o hidróxido de sódio, certo? O hidróxido de magnésio, o hidróxido de cálcio e o hidróxido de alumínio, ok? Letra B, a nossa resposta. Se eu tivesse, por exemplo, o hidróxido de cobre, o cobre é uma substância que não tem NOx fixo. Eu tenho hidróxido de cobre dessas duas maneiras aqui, ó. Certo? Nesse primeiro caso aqui, eu tenho duas hidroxilas, né? Cada uma com carga menos 1. Então, a carga dos dois juntos, né? Das duas hidroxilas juntas é menos 2. Então, o NOx do cobre aqui, que é o NOx? É o número de oxidação, né? A carga do cobre é mais 2. Aqui eu só tenho uma hidroxila, né? De carga menos 1. Então, a carga do cobre aqui é mais 1. O NOx está variando. Então, quando eu tenho uma substância que o NOx varia, eu tenho que indicar a carga também. Por exemplo, no primeiro caso aqui, eu teria o hidróxido de cobre 2, que eu represento em números romanos, e no segundo, o hidróxido de cobre 1. Mas não é o nosso caso aqui nessa questão, já que todos têm o NOx fixo. Então, eu nunca vou precisar indicar a carga dos elementos, ok? Então, por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula.